Prezados, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para ministrar mais uma aula nesse importante trimestre que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos debruçando sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo e mostrando a sua realidade no tempo de hoje, claro. Muito bem, nós já ministramos algumas lições e hoje estaremos ministrando a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Esta é a 9ª lição de 13. Acompanhe as lições anteriores para aprendermos acerca desse importante estudo que é a doutrina do Espírito Santo. Eu sou o pastor Adelício Alves. Se inscreva no canal, acompanhe estas importantes lições e outras ministrações. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente, dê aí o seu like e ajude-nos a avançar nessa importante missão de ministrar, de ensinar, de falar da palavra de Deus. Muito bem, lição de número 9, lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. A propósito, o que vem a ser fervor? Fervor, conforme a própria palavra sugere, vem do ferver. Portanto, um aquecimento decorrente ou provocado por uma temperatura que traz movimento à água, ao líquido. Nesse sentido, o fervor decorrente dessa temperatura nada mais é senão um movimento que se opõe, portanto, ao que é frio, ok? Logo, fervor espiritual é esse movimento, é essa ação, é essa dinâmica, é esse ímpeto de algo que não está estático. Certamente, nós aprenderemos muito acerca desse movimento e, para tanto, nós gostaríamos já de anunciar esses 3 importantes tópicos. Vamos a eles. Tópico de número 1, a importância da devoção pela palavra e oração. Segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. E o tópico de número 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Portanto, a devoção, principalmente na busca aí da palavra com a oração, depois manter aquecido, portanto, manter cheio do Espírito Santo, e o último tópico, como fazer. Que tipo de vigilância precisamos ter no sentido de evitar a frieza espiritual? Romanos, capítulo de número 12, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Então, fala de um modo de servir a Deus com fervor, em outras palavras, com alegria, com vida, com entusiasmo, com motivação. Fala de um desejo intenso, fala até de paixão. É assim que o cristão deve viver. Fala desse fervor. Quando olhamos para o salmista, Salmo de número 42, nós percebemos o que vem a ser essa devoção. Portanto, o primeiro subtópico fala da devoção. Primeiro subtópico do primeiro tópico. O que vem a ser, então, essa devoção? É isso que temos colocado. Esse servir a Deus com responsabilidade, servir a Deus com entusiasmo, servir a Deus com disciplina. E o Salmo 42 traz-nos um exemplo de alguém que vive essa devoção. O salmista vai dizer: assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Deus. A minha alma
tem sede de Deus. Então, é nessa sede, é nessa busca de Deus, é nesse fervor, é nesse zelo, é nesse querer, é nessa vontade, é nessa paixão que constitui-se um fervor espiritual. Perceba que é algo que brota do interior, que logo nos levará à prática. Salmo 122, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa satisfação em servir a Deus, em viver a palavra de Deus, buscando principalmente na oração e na palavra como os principais combustíveis para esse aquecimento, para esse fervor. Salmo de número 84 também nos traz um exemplo dessa devoção maravilhosa. O salmista, ele vai dizer: quão amáveis, ó Deus, são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Amáveis, fala dessa paixão pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Ele vai dizer: a minha alma deseja e desfalece pelos átrios do Senhor. Fala de alguém que, por alguma razão ou circunstância, estava impossibilitado de estar na casa de Deus, e ele revela o desejo de voltar, de estar ali. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha, todo ser, todo corpo clamando por Deus. Aí ele vai dizer: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor meu e Deus meu. Ele vai dizer: mais vale um dia nos teus átrios do que em outros lugares 1000. Ou seja, não tem lugar melhor do que estar aos pés do Senhor, do que estar na casa de Deus. Ele vai dizer ainda nesse mesmo salmo: preferiria estar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas da impiedade. Habitar na balada, habitar na tenda da impiedade, que falaríamos de uma série de coisas, mas ele disse: na porta da casa de Deus é mais interessante. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outros lugares 1000. Feito essa introdução acerca da devoção, do que vem a ser devoção, vamos ao tópico de número 1, que tem aqui, conforme já anunciei. Tópico de número 1. A importância da devoção pela palavra e pela oração. Essa devoção não pode ser mecânica, meramente religiosa ou até mesmo ritualística. Isaías, ele vai dizer da parte de Deus, Deus usa o profeta Isaías para dizer: vocês têm orado, vocês têm jejuado, vocês fazem festa, vocês guardam a lua e dias, mas o Senhor vai dizer: o meu coração aborrece a essas festas. Por que Deus está dizendo que estava aborrecido com essas práticas? Parece estar aquecido, parece haver um fervor. O povo não está estático, está servindo a Deus. Percebam, portanto, que o fervor fala de algo interior. Eles estavam com a vida desconcertada, estavam com o coração fora de Deus. As festas, os movimentos eram meros rituais religiosos. Quem sabe para o culto a pessoas, mas o Senhor chama a atenção e repreende para o verdadeiro fervor. Portanto, entende-se como adoração, entende-se como devoção, essa prática não religiosa, mas sem esse religiosismo. Nesse sentido, é o apego à palavra. Nós já comentamos na lição anterior, comprometidos com a palavra de Deus. Foi o assunto da lição anterior. Entre aí no canal, confira essa importante mensagem sobre esse comprometimento com a palavra de Deus. Também
uma vida de oração, sem negligenciar o jejum, fazendo disso um modo de vida. Tudo isso com zelo, compaixão, essa entrega. Quando falamos de devoção, amados, lembramos também de liturgia. E o que vem a ser a liturgia? Os componentes que constituem um culto. Qual é a nossa liturgia? Quais são as liturgias à nossa volta? Se os nossos pais da fé chegassem hoje na nossa igreja, da qual eles foram fundadores, precursores, o que eles diriam acerca dos cultos em determinadas congregações? Êxodo 12, quando o Senhor introduz a Páscoa, ele pede para registrar, para não mudar o modelo, e o Senhor diz para Moisés, em gerações futuras, os vossos filhos e os filhos dos seus filhos, dos vossos filhos perguntarão, que culto é esse vosso? Então havia um chamamento para não mudar o modelo, não mudar os pilares e a base. Pergunto, se os nossos pais da fé chegassem hoje, o que eles diriam do nosso culto? Que culto é esse vosso? É importante então nós entendermos a liturgia dos cultos à nossa volta e também do nosso culto, da nossa liturgia. Não temos aqui a pretensão de dizer qual está certo, qual está errado, apenas para entendermos o que é a liturgia de cada culto, de cada igreja, até mesmo de cada denominação. Então nós temos no Brasil 4 grandes troncos evangélicos, por assim dizer. Primeiro nós temos os irmãos históricos. Históricos que também são chamados reformados, também os irmãos tradicionais. São eles os presbiterianos, os batistas, metodistas e outros que não são pentecostais. São os tradicionais, são históricos, fazem parte da igreja reformada, assim denominada. Depois nós temos o segundo grupo, que são os pentecostais clássicos, também pentecostais históricos. 2 grandes denominações fazem parte desse grupo, Assembleia de Deus e Cristã no Brasil. Ainda que com algumas diferenças de liturgia, até mesmo perifericamente falando, alguns pontos doutrinários, mas fazem parte por serem igrejas centenárias, portanto, pentecostais clássicos. Depois nós temos um outro grupo, que são os neopentecostais, novos pentecostais. Surgiram aí principalmente no início da década de 80, e esses neopentecostais, eles têm pelo menos 2 classificações ou 2 tendências. Uma tendência é a doutrina da prosperidade. Então, eles dão muita ênfase na questão da prosperidade, da riqueza, dos bens materiais. Alguns chegam a fazer a chamada confissão positiva, não existe doença, não existe problema, não existe pobreza. E essa é a tônica da mensagem dos neopentecostais, essa classificação aí da doutrina da prosperidade. E tem um outro movimento neopentecostal, que são chamados popularmente da turma do reteté. Então é aquela turma, é aquele povo, são aqueles irmãos que valorizam muito o movimento em si, ok? Valorizam muito a questão mística, indo até a certos extremos, pelo menos do ponto de vista de alguns, que é a doutrina do caicai, o paletó que derruba e esses arrebatamentos de sentido. Enfim, eles valorizam essa questão mística, muitas das vezes preferem que o culto seja mesmo bem, entra em uma histeria, só para situarmos e saber do que se trata. Tem vídeos aí na internet mostrando esse tipo de comportamento, etc.
Um outro segmento é os pseudos pentecostais. Pseudo quer dizer falso. Falsos pentecostais por quê? Porque esse pessoal valoriza muito a propaganda da cura, de milagre, de outras coisas, sem atentar necessariamente para a realidade do milagre e dos feitos. A propaganda é o que vale. Jesus curou? Não importa. Vamos propagar e muitas das vezes se percebem falsos milagres, falsas curas, mas ninguém está interessado com isso. É claro que por conta da fé, da busca de muitos, vão acontecer, vai acontecer cura, vai acontecer milagre. Deus tem um compromisso, sobretudo, com a sua palavra. Mas a ênfase se dá de modo um tanto irresponsável, e alguém chega a dizer, tantos foram curados, 100 batizados com o Espírito Santo, e segue nessa tônica. Estou falando isso porque nós estamos em um estudo bíblico e se faz necessário pontuar todas essas coisas. É importante dizer que esses movimentos, eles permeiam um ao outro, de sorte que você pode ter uma igreja clássica, mas com esses movimentos no seio da igreja, em uma determinada congregação e coisa assim. E às vezes você pode ter também uma igreja nova, recém-inaugurada ali, até com um ministério diferenciado, nome, nomenclatura, mas você chega ali e tem sim um trabalho sério e tem uma liturgia à luz da Bíblia correta. Para dizer apenas que esses movimentos se mesclam, mas em tese é isso que nós acabamos de falar. O segundo subtópico, ainda do tópico de número 1, nós temos aqui a oração e a palavra. Então, quais são os combustíveis para o fervor? O verdadeiro fervor perpassa pela oração e pela palavra. Sem desprezar e sem negligenciar o jejum, precisa também haver cântico, precisa haver doutrina. Como diz a palavra, quando vos ajuntais, uns têm salmo, outros têm hino, tem palavra, e assim é o culto fervoroso que acontece. Alguém perguntou para um célebre pastor, qual é mais importante, a palavra, meditação da palavra, estudo da palavra ou a oração? E o pastor disse, olha para um pássaro. Qual das duas asas é a mais importante? A direita ou a esquerda? O jovem pensou e, claro, logo ele entendeu que ambas são indispensáveis. Muitas das vezes a gente ouve, porque cântico não é importante, porque é só palavra, porque é só oração. O culto precisa ser completo. E precisa haver a sensibilidade de estabelecermos momentos e até mesmo reuniões apropriadas para cada coisa, mas dando ênfase a todas elas, ok? Muito bem. Jesus é o grande exemplo de oração. Mas, caro professor, se você tiver o tempo, ministre e fale sobre vários homens de Deus, por que não dizer todos os homens de Deus foram apegados à oração. Jesus sempre orava. A oração do Getsemane mostra que na angústia, no momento de fragilidade humana, ele tinha tudo para repousar, mas ele sabia da necessidade de orar e orava. Chegando a um extremo de uma angústia espiritual, psíquica, emocional, que ele chama os discípulos para orar com ele, mas estavam envolvidos em uma atmosfera espiritual tão pesada que ele deixa os discípulos e chama Pedro, Tiago e João à parte. E a Bíblia diz que o Senhor foi com eles para orar. Mas em um determinado estágio, Jesus deixa os três e a Bíblia diz que foi a sós. E o texto ainda enfatiza que ele caiu, tropeçou, tombou. E orava com angústia, mas não desistia da oração. Vinha pedir ajuda aos discípulos e sempre os achava dormindo. E isso por 3 vezes até que se consumou. Mas saindo da oração, ele ainda olha para Judas, que chegava com um exército de malfeitores,
né? Com um exército ali para o trair e prendê-lo, e ele ainda olha para Judas sem ressentimento e diz: amigo, aqui vieste. Em outras palavras, oferecendo ainda o perdão para Judas. Então é esse fervor interior, mediante a oração, um dos maiores combustíveis, juntamente com a palavra de Deus. E aí o terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer: viver abundantemente, ou melhor, viver sabiamente. Viver sabiamente nos traz a ideia de priorizar essa devoção, de estarmos inseridos nesse mundo complexo de muitas atividades, hiperatividades, mas achar nesse contexto momento de devoção, momento de oração, tempo para dedicar a vida a Deus, para orar, para meditar na palavra. Salmo de número 90. Moisés, ele vai dizer: ajuda-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Percebam que é uma matemática. E Moisés vai pedir que, em meio ao seu contexto, que Deus lhe desse sabedoria para contar os dias, muito mais nós hoje. O quarto subtópico, remindo o tempo. Então é isso que nós estamos falando. É aproveitar o tempo. É saber aproveitar a oportunidade. É agir com prudência. É criar tempo para Deus, para dedicar a Deus. Costuma-se dizer que quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmo. Ou pior ainda, né? Então, ache tempo para Deus e você estará dando tempo para você e muito mais do que isso. Segundo tópico dessa importante lição, vai dizer a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Então, falamos da devoção, sobretudo da devoção para com a palavra, para com a oração, e agora vamos, no segundo tópico, mostrar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Todos os convertidos, todas as pessoas convertidas têm o Espírito Santo. Aliás, quem promove o arrependimento e a conversão na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Então todos têm o Espírito Santo. Mas afinal, o que é ser cheios do Espírito Santo? Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, aponta para o preenchimento, aponta para uma plenitude. O texto diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. Então perceba que o vinho, ele tem a capacidade de mudar a mente, o raciocínio, a faculdade mental da pessoa, dirigindo-na para um comportamento estranho, como diz a palavra: não embriagueis com vinho em que há contenda. Então, como resultado, vai ter o quê? A vida do ébrio, do etilista, é uma vida que dispensa comentário. Aqui eu não quero entrar em questão moralista, mas atenta para os resultados, consequência e comportamento natural de uma pessoa embriagada. Quando o apóstolo diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo cheios do Espírito Santo. Então ele traz uma metáfora para mostrar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ora, se o vinho pode direcionar, mudar, determinar o comportamento de uma pessoa, imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele está dizendo que direcionamento de Deus não terá. Então ele fala dessa plenitude. Por quê? Imagine um vaso, um recipiente, quando recebe a água. Logo, a água desce, enche o recipiente, e esse recipiente vai ter a forma. A água vai preencher satisfatoriamente a forma desse recipiente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quer dizer que esse Espírito de Deus derramado em nós vai preencher satisfatoriamente todos os aspectos.
Na lição anterior, acesse aí e acompanhe, uma das lições anteriores, nós falamos sobre o fruto do Espírito. Não falamos dos frutos do Espírito Santo, mas o fruto é um fruto que tem como resultado várias virtudes. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, essas virtudes ocorrem em nossas vidas. Acesse aí no canal, se inscreva se você não é inscrito, ok? E acompanhe essas lições anteriores para que você tenha uma sequência lógica. Então, ser cheio do Espírito, portanto, é o contraste. E nesse contexto, Paulo está falando exatamente de como se comportava os gentios, nos rudimentos do mundo, na concupiscência da carne. E Paulo traz esse alerta exatamente mostrando o contraste. Vocês devem estar embriagados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Atos 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui ele está dizendo, ele pede sede cheios. Como que se dependesse da pessoa através da sua devoção, da sua liturgia, da sua busca, do seu devocional. Sede cheio, ou seja, vocês podem buscar isso. A responsabilidade está com vocês. Nesse sentido, percebemos que todos têm o Espírito Santo, uma vez convertidos. A Bíblia fala em Atos 2 e em outro contexto, que não vamos delongar aqui, do revestimento do poder, no caso o batismo com o Espírito Santo. E aqui fala dessa plenitude do Espírito, que é ser cheio do Espírito Santo. Viver essa plenitude. A lição de número 3, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, confere aí, e outras lições dentro dessa temática que é a doutrina do Espírito Santo. Ser cheio é permitir que, mediante essa busca, mediante essa devoção, o Espírito Santo venha sobre nós. E aí, o terceiro e último tópico. Vigilantes contra a frieza espiritual. Falamos da importância da devoção, sobretudo a devoção para com a palavra, para com a oração. No segundo tópico, falamos sobre manter-se cheios do Espírito Santo. E agora, no terceiro e último tópico, vamos falar sobre a importância de mantermos vigilantes contra a frieza espiritual. Então, o que fazer para não perder esse fervor? Mateus 24:12, Jesus é quem diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade, pecado, traz esfriamento. A pessoa pode fazer festas, cultos, oração, mas uma vida de pecado traz o esfriamento, perde-se o fervor. Efésios 4:30, não entristecer, pede para não entristecer o Espírito Santo. De sorte que, como já falamos em lições anteriores, a primeira, que o Espírito Santo é uma pessoa, portanto, conversa, interage, se relaciona. Quando fazemos algo que o entristece, ele afasta. Nesse sentido, não temos o preenchimento. Como ser cheio do Espírito Santo? Quando o nosso relacionamento para com a pessoa do Espírito Santo seja tão boa, tão agradável, que o faça estar junto, que o faça caminhar conosco, conforme a promessa de João 14, Jesus disse: vos darei um outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, o amigo que estará com vocês todos os dias. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. Atos 6:3, nós temos um exemplo de alguém cheio do Espírito Santo. Havia a necessidade de separar pessoas para o diaconato, para servir a igreja. E se fazia necessário um critério. E o Espírito Santo brada na reunião, os apóstolos chegam a um consenso que precisaria necessariamente, para aquela obra, homens que fossem de vida ilibada, homens cheios do Espírito Santo.
Então fala de boa reputação, ou seja, vida ilibada, e cheios do Espírito Santo. E nessa escolha, ou nessas escolhas de pessoas, nós vimos Felipe como um grande exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Era um diácono, mas um verdadeiro evangelista, com o desejo ardente de pregar o evangelho, com a palavra de poder, e chegando em Samaria, coisas extraordinárias aconteceram. Então, quando uma pessoa é fervorosa, quando essa ebulição, quando esse movimento do interior o faz realizar a obra de Deus, a vontade de falar, a vontade de testemunhar, a vontade de mostrar Jesus. Salmo de número 137 é um salmo bastante interessante. Eu gosto muito desse salmo. Fala de um momento em que os judeus foram cativos para a Babilônia e lá eles sentaram junto ao rio de Babilônia. Ficaram ali desamparados, tristes. E alguém chega e diz: canta um hino de Sião, vocês cantam um hino tão bem. E em resposta a esse pedido, eles disseram: como cantar um hino de Sião em terra estranha? Aí eles vão dizer: junto ao rio de Babilônia, nos assentamos e choramos com saudade de Sião. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então, um momento de desilusão leva a pessoa a fazer greve contra Deus, a protestar contra os céus, a pendurar a harpa no salgueiro. Se você, porventura, está triste, meu irmão, por alguma coisa, não sirva a Deus pela circunstância. A vida de um adorador é espontânea e não se baseia na circunstância, mas mesmo frente às dificuldades, ele vive o fervor, ele louva, ele adora, ele serve a Deus. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Cantavam no meio da noite. Israel no cativeiro, da mesma forma, conforme o salmo que citamos, eles não têm força para suscitar um louvor e penduram a harpa. Quem sabe Deus está falando para você, através desta palavra: tire a tua harpa do salgueiro. É tempo de cantar. Mas a pandemia, o momento não é favorável, eu estou triste, eu perdi. Tire a harpa do salgueiro. Independente de circunstância, adore a Deus, sirva a Deus. O poder do louvor, conforme já citamos, Paulo e Silas na prisão, o cárcere estremeceu, as correntes, os ferrolhos foram quebrados. E é quando nós adoramos a Deus que certos ferrolhos são quebrados. Avançando, subtópico de número 2, desse último tópico de número 3. Tópico de número 3, portanto, subtópico 2, dar graça em tudo. É isso. É mostrar essa dependência de Deus. Ainda que as coisas não estão indo bem, adore a Deus. Como citamos aqui no outro trimestre, a vida de Jó, adorando a Deus independente da circunstância. Não pelo que recebemos, mas pelo que Deus é. Orar não por ter, mas por ser. O ser em detrimento do ter. Em outras palavras, adore a Deus em todo o tempo. Os evangelhos vão mostrar uma lição maravilhosa dos 10 leprosos. Jesus chega e cura os 10. Mas na trajetória alegre, vibrando com a cura, apenas um volta para adorar. E você sabe o que Jesus disse a respeito daquele. Será que você não tem razões para adorar? Você está vivo, você está de pé, você está respirando, você está aqui. Se partir é vida eterna. Nós só podemos louvar a Deus, agradecer a Deus por tão grande revelação. Salmo 103, Davi vai dizer: que darei eu ao Senhor por troca de tantos benefícios que me tem feito? Aí ele mesmo diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tome esse cálice,
viva esse cálice, invoque o nome do Senhor. Tomar esse cálice significa dizer que nem sempre a trajetória será boa, será satisfatória, como planejamos, como queremos, mas é a compreensão de que Deus está no controle. E aí falaremos sobre o terceiro subtópico dessa lição, último subtópico do último tópico, que é a sujeição. Estar sujeito a Deus. E aqui, não apenas sujeito a Deus, mas às coisas, às ordens, à hierarquia, à autoridade em geral. É esse espírito de mansidão. Mateus 24, dentre os sinais dos fins dos tempos, Jesus cita a sedição. E o que é sedição? É essa inconformidade interior que leva as pessoas a uma anarquia, a não respeitar a ordem, a não respeitar a autoridade, a não respeitar ninguém. É um anarquista. A educação libertária, me lembrei disso aqui, quando professor, quando ainda lecionava, um arauto da doutrina ou da educação libertária concluiu suas palavras dizendo isso que eu nunca esqueci. O filho que se dirige ao pai, que coloca o dedo em riste e diz ao pai, não te obedeço, você está errado. Esse é o sujeito social que nós queremos, esse é o cidadão que nós precisamos para essa reconstrução social. E aí, alguns ficaram pasmados, outros aplaudiram, e para dizer que hoje nós temos na nossa sociedade, fruto dessas propostas, pessoas que não respeitam a pai, nem mãe, nem a autoridade. Não estamos falando de uma subserviência cega, muda, não é nada disso. Seja cidadão, se posicione, né? Se manifeste, mas entenda o que vem a ser respeito às leis, ou mesmo às instituições, ainda que a vimos desmoronadas, muitas delas. Contudo, é com a confiança em Deus, é com serenidade, é com responsabilidade, é com maturidade, é com prudência que nós poderemos alcançar alguma coisa. Mateus, capítulo 23, versículo 12, deve ser esse, versículo 12. O Senhor Jesus vai dizer assim, que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitos confundem essa palavra e diz aquele que for humilhado será salvo. Errado, a Bíblia não diz isso. Aquele que for humilhado será exaltado. Não. Aquele que for exaltado será humilhado. Aquele que for humilhado será exaltado. Nada disso. Às vezes alguém pode estar debaixo de uma humilhação porque ele provocou isso. E às vezes pode estar sendo eventualmente exaltado pelos seus méritos. O que é que Jesus está dizendo? Para não distorcermos a palavra. Aquele que a si mesmo se humilhar. Isso quer dizer que você pode passar por humilhação, e até injusta. Mas se você não se humilhar, não humilhar a si mesmo, nada feito. Agora, quando nós somos desfavorecidos, quem sabe até injustiçados, mas humilha a si mesmo, aquele que humilhar a si mesmo, esse será exaltado. Porque o mesmo, nesse contexto, outro texto bíblico, vai dizer que a justiça de Deus não opera na ira do homem. Então, quando eu procedo com ira, logo a justiça de Deus não entra. Eu tomo o problema para mim. Agora, quando eu me humilho e chego diante de Deus e peço graça e peço misericórdia, tem um Deus nos céus. Tenha certeza disso. Nenhuma civilização, nenhum exemplo bíblico ao longo da história, da Bíblia, da realidade prática, ninguém foi desmoronado ou deixou de ser desmoronado quando o cálice foi cheio.
Muitas das vezes o povo de Deus fazia apelo a Deus para interferir e Deus dizia: calma, o cálice está enchendo. A ira ainda não encheu. Deus disse: a medida ainda não está cheia. Falou isso com Faraó, falou isso com as tribos cananeias, quase boa parte delas. Falou isso em várias circunstâncias que não vamos elencar, não é o propósito do estudo, mas apenas para lhe dizer que Deus está no controle, que Deus é justiça. Oremos, tomemos posicionamentos sim, manifestemos, falemos contra as mazelas sociais, não tenha medo, mas isso debaixo de uma serenidade,